Capítulo 3. Proteja a sua fome. Nós teremos fome do que nos alimenta. Antes que uma pessoa não salva possa se aproximar do Deus vivo, o próprio Senhor deve se aproximar dela. A.W. Tozer escreve: antes que um pecador possa ter um pensamento certo de Deus, é preciso que seja feito um trabalho de esclarecimento com ele. A Busca de Deus, página 11. O próprio Jesus nos diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. É por isso que a intercessão por pessoas que não têm um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo é tão crítica. Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2,4, e que tem buscado esse final consistentemente durante a história, continua querendo que seus filhos agarrem a sua paixão pelo perdido e clame a Ele por eles. Por essa razão, Jesus disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, versículos 37 e 38. Uma vez salvos por intermédio da revelação de Jesus, nós temos um convite aberto a Deus. Ele diz para os seus: chegai-vos a mim. Deus já deu o primeiro passo em direção a este convite eterno. A sarça está ardendo, Ele está nos chamando. Ele já está fora do barco, esperando por nossa resposta. Recentemente, outro cristão compartilhou: John, o quanto mais eu vivo e sirvo a Deus, mais eu entendo que a nossa aproximação dele depende dele se achegar a nós. Retruquei: não, isso não é correto. E ele então citou as palavras de Jesus que ninguém poderia se chegar a ele se o Pai não o trouxesse. Eu respondi: sim, isso é verdade para os incrédulos, mas Deus diz que você é dele e o convida a chegar-se a ele, e ele se chegará a vós outros. Ele nos fala claramente que podemos dar este passo a qualquer momento. Sim, há tempos ele quer se encontrar conosco e ele dá o primeiro passo. No entanto, isso não significa que nós não podemos dar o passo em direção a ele. Nós nos relacionamos com ele e, como em qualquer relacionamento normal entre pai e filho, há vezes que o filho faz o primeiro contato e vezes que o pai faz o mesmo. Subtítulo: por que muitos não respondem ao seu convite? A questão desconcertante é: por que muitos cristãos têm um relacionamento superficial com Deus? Por que eles não procuram um profundo e mais consistente relacionamento com Ele? O que está os segurando? O que iria acendê-los e fazê-los responder a seu chamado para se aproximarem? A resposta não é complexa. É nossa fome e sede de conhecê-lo. Davi clamou: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Salmos 42, versos 2 ao 4. Antes de continuar, releia esses versos vagarosamente e digira cada palavra. Note que Davi diz: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. A palavra hebraica para lembrar é zakar. W. Ervine nos diz que essa palavra grega, bem como a sua equivalente em inglês, significa mais que recordar, significa reter no pensamento.
Isso certamente aplica-se a esse caso. Davi de fato está dizendo: quando eu retenho o desejo por Deus nos meus pensamentos, dentro de mim se me derrama a alma. Isso cria uma fome insaciável por Ele. E essa fome nos chama a todos a chegar a Deus, não importando os obstáculos que venhamos a enfrentar, espiritualmente, mentalmente ou fisicamente. Então, é muito importante que protejamos, bem como aumentemos nossa fome por Ele. Subtítulo: Deus, aumente a minha fome. Muitos oram: Senhor, aumente minha fome por Ti. Ainda assim, isso não é tudo o que devemos fazer. Nós somos os que determinamos a nossa fome e não Ele. Na América do Norte, temos abundância de bens materiais, diversões, prazeres e riquezas. O único jeito de criarmos e mantermos fome por Deus é protegendo a nossa alma, escolhendo do que os queremos ser cheios. Provérbios 27:7 declara que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Simplesmente coloque deste jeito: se sua alma está farta de cuidados, prazeres, do amor dos ricos ou dos desejos deste mundo, você estará cheio e verdadeiramente irá desprezar o doce favo da amizade de Deus. Pense a respeito do Dia de Ação de Graças. A maioria dos norte-americanos se reúnem com a família e amigos para festejar esse feriado. Muitos não tomam café da manhã para poderem comer mais depois. O banquete começa. Está vindo um enorme peru, recheios, batatas, verduras, vários molhos, tortas, doces e muito mais. Nós consumimos grandes quantidades porque o nosso apetite foi aumentado. Depois que tudo termina, lamentamos porque comemos demais. Nós estamos cheios. Depois de algumas horas, vamos para a casa de algum parente. A comida vem novamente com toda a sua glória. Dessa vez, as receitas são ainda mais caprichadas. Mas, ao invés de esperar por toda essa excelente comida, nós a repugnamos. Nós ainda estamos tão satisfeitos com a última refeição que fizemos que olhamos para o banquete e sabemos que não queremos comer. Não importa o quão superior é a refeição, mas verdadeiramente a desprezamos. É isso o que o provérbio está nos relatando. Para levar essa verdade um passo adiante, temos de entender que isso é proporcional. Se sua alma está sobrecarregada pelos desejos desta vida, você não irá desprezar a festa, mas sim pegaria leve. Se você não está satisfeito e só fez uma refeição normal 2 horas antes, você não a desprezaria, você talvez só provaria, ou então ignoraria. Frequentemente sou convidado para refeições em ótimos restaurantes quando chego a uma cidade, mas se não estiver com fome por ter comido algumas horas antes, recuso educadamente os convites. O pensamento de comer não me repugna como descrito no cenário da festa de ação de graças, somente não me atrai. Mas esse mesmo convite feito a alguém que está faminto há 1 ou 2 dias, irá receber uma resposta totalmente diferente. Tal homem iria desejar intensamente a comida que você viu com indiferença. Então, a verdade é que o grau que você está cheio das coisas do mundo irá determinar sua resposta ao chamado dele. Muito frequentemente, as pessoas nas igrejas são indiferentes aos seus desejos pelas coisas de Deus. Muitos não desprezam a sua presença, mas comparado ao homem faminto, são indiferentes à festa diante deles. Depois de tudo, eles comeram na mesa do mundo algumas horas antes e estão satisfeitos.
Tenho visto como eles dizem que o querem, mas as suas ações denunciam as suas palavras. Você tem este livro porque eu acredito que você quer mais dele, mas sua alma suspira por ele. Você é igual ao homem faminto que não comia há dias, ou ao alcoólico que não bebeu um drink, ou o viciado que necessita da droga? Esse é o tipo de fome que nós precisamos desenvolver para pressionar a nossa vontade. Subtítulo: Uma igreja indiferente. Por meio de um exame cuidadoso das palavras de Jesus para a última igreja no livro de Apocalipse, você descobre um fato interessante. Primeiro, entenda que Jesus mandou cartas para as 7 igrejas da Ásia, mas que essas mensagens não eram direcionadas somente para essas históricas igrejas, mas a todos nós. De outro modo, nós não a teríamos na Escritura. Somente o fato delas aparecerem na Escritura significa que elas têm uma aplicação profética ou elas ainda falam a nós hoje. Mensagens proféticas podem ter e frequentemente têm muitas aplicações, sentidos ou razões. Não somente cada carta à igreja carrega uma mensagem para nós hoje, mas poderia ser que essa mensagem aparecesse por último porque ela trata com a igreja antes do seu retorno. Isso faria sentido, porque a respeito de completar esta carta, João disse: "Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas." Apocalipse 4, versículo 10. Note a palavra trombeta. Nós sabemos que nos últimos dias o próprio Senhor virá para os seus, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Eu acredito que há uma ênfase especial nessa mensagem para a igreja dos nossos dias. Jesus declarou que esta igreja era morna. Para colocar isso em termos mais modernos, eles tinham falta de paixão e raramente tratavam do que era importante para ele. Eles raramente o agradaram em seus caminhos. O que causou este comportamento? Lembre-se, essa não é uma igreja que se autoproclamou e que Deus não conhecia. O próprio Jesus os identifica. A resposta é encontrada na visão que eles tinham da vida. Jesus diz: "Pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma." Entre aspas. Apocalipse 3, versículo 17. Essas palavras denunciam a falta de paixão deles, porque a alma deles está satisfeita. Infelizmente, não dele, mas sim de coisas materiais. Subtítulo: Um diagnóstico superficial. Muitos poderiam dizer que o problema foi a fabricação de tanto dinheiro e coisas materiais. Isso seria, na melhor das hipóteses, uma avaliação superficial do que Jesus disse. Se você olhar para Davi, ele foi um homem com muitos servos e riquezas. De fato, ele entregou a Salomão 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, equivalente a 4.000 toneladas de ouro e aproximadamente 40.000 toneladas de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. 1 Coríntios, capítulo 22, versículo 14. Mesmo assim, ele se descreve: "Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois sou aflito, pobre e necessitado." Salmos 86, verso 1.
Ele se declara pobre e necessitado. Sabemos, porém, que ele não estava somente sendo politicamente correto, porque você não pode mentir enquanto está sendo divinamente inspirado. Ele realmente se via pobre e necessitado, mesmo com pilhas de prata. Seu desejo era pelo próprio Deus. Ele estava cativado pela fome divina. Escute novamente o seu gemido. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me. Ele está desesperado pela resposta de Deus. Ele está faminto e sedento por intimidade. É por isso que existe tamanha paixão. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Salmos 42, verso 3. O problema da igreja de Laodiceia não eram as coisas materiais, e sim que eles deixaram que as coisas materiais satisfizessem as suas almas. Davi nunca deixou isso acontecer. Ele nunca deixou que as suas grandes riquezas saciassem o apetite de sua alma. É mais que provável que os membros dessa igreja tinham muito menos que Davi. Mas eles se fartaram com o que tinham e ficaram satisfeitos. Isso atrapalhou a paixão dentro deles, pela presença e pela amizade com Deus. Subtítulo: um contraste marcante. Eu tenho visto isto frequentemente durante estes últimos 20 anos. E eu me lembro de ter viajado uma vez até os índios Cree, no norte do Canadá. Eles eram a última tribo indígena norte-americana a ser assentada em uma reserva. De fato, há 20 anos, esse nobre povo vivia em suas tendas e migrava ao longo do caminho dos alces. Eles eram um povo simples que não tinham muito. Somente nos últimos 10 anos é que eles adquiriram televisões para suas modestas casas. Entre eles, aproximadamente 1000 se reuniam para as assembleias. Havia alguns dias que eu estava lá e percebi uma coisa estranha. Quase sem exceção, todos os indivíduos acima de 20 anos de idade estavam famintos por Deus. Eles estavam mais apaixonados do que todos na América do Norte. Estavam desesperados em conhecer a Deus. No entanto, aqueles abaixo de 20 anos se encontravam indiferentes e pareciam não ter nenhuma forma de fome. Em uma determinada assembleia, o desejo de ensinar e pregar foram muito fortes. As pessoas na tenda maior estavam realmente entendendo. Em certo momento, reparei que fora e atrás da tenda, todos os jovens olhavam extremamente entediados e indiferentes. Sei quando a pregação é entediante, mas essa não era o caso. Havia ali uma maravilhosa autorização do Espírito Santo para proclamar a sua palavra. De repente, antes que eu notasse o que eu estava fazendo, eu me vi correndo entre os corredores, passando os famintos para ir ao encontro da mocidade na orla da tenda. Eu supliquei para que eles entrassem e escutassem. Eles somente olharam para mim como se eu estivesse doido e não soubesse nada a respeito da vida. Foi aí que eu notei, em suas camisas e bonés. Foi como se o que estava escrito neles tivessem se iluminado e se levantado. Eles tinham várias insígnias de times profissionais de basquete e futebol americano. O Espírito Santo me mostrou o quanto eles estavam intoxicados e cheios do que se passava na televisão. Infelizmente, eles tinham deixado a fome de suas almas por aquilo que não os iria realizar. Eu entendi que as pessoas mais velhas não tinham crescido assistindo à televisão. E isso explicou a minha perplexidade a respeito da diferença entre as pessoas com menos e mais de 20 anos.
Por favor, entenda o que eu estou comunicando. A televisão não é sempre prejudicial ao nosso crescimento e fome de Deus, mas sim como nós lidamos com ela. Nossa família tem uma televisão agora. Quando nos casamos, ficamos durante anos sem ter. Eu tenho sido inspirado e educado por vários programas. Eu posso manter-me informado nas questões mundiais pelo uso da televisão. No entanto, não é isso que me alimenta e satisfaz. Não é a minha paixão. Eu posso assisti-la e não perder o desejo pelas coisas de Deus e permanecer em comunhão com o Espírito Santo mais e mais. Mesmo sendo pobres, esses jovens tinham entregado seus apetites para aquilo que não os realizaria. Pouco depois dessa viagem, fui ao noroeste dos Estados Unidos. Fui convidado a pregar numa tarde de sexta-feira. A assembleia foi aberta a toda a igreja e, para o meu espanto, notei que 500 pessoas das 700 que ali estavam eram adolescentes. Quando a assembleia terminou, eu me vi rodeado por dúzias de adolescentes fazendo perguntas sobre as coisas espirituais. Nós ficamos conversando sobre as coisas de Deus por um longo tempo depois do final da reunião. Finalmente exclamei: "Eu amo isso! Vocês estão famintos por Deus?" Eles perguntaram se podia me levar para almoçar no dia seguinte, antes que partisse. Não pude recusar a oferta deles, então eles reservaram um grande espaço em um restaurante e a discussão continuou. Foi maravilhoso e refrescante. Ardente. Havia um contraste irônico entre os dois grupos de jovens. Os jovens ricos do noroeste americano estavam famintos, mesmo possuindo muito mais do que os jovens índios. Na igreja do noroeste americano, os com mais de 20 anos não eram famintos como os mais jovens. Por que não foram eles que me rodearam? Por que os adolescentes excederam tanto o número de todas as outras idades somadas na reunião? Acredito que as almas dos adultos estavam sobrecarregadas com os cuidados e prazeres do mundo. As coisas de Deus eram uma parte da vida deles, mas não a paixão, mesmo eles tendo confessado o senhorio de Jesus. Depois de conhecer tanto o pastor mais antigo como o jovem pastor dessa igreja, tornou-se evidente para mim que o pastor mais antigo reproduzia a si mesmo nas pessoas, e o jovem pastor tinha feito o mesmo. Oséias 4:9 tornou-se evidente para mim. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago de suas obras. Nós poderíamos facilmente ter lido: como é o pastor, assim é o povo. Se falta paixão ao pastor, o povo é indiferente também. Deus moveu esse jovem pastor que era tão cheio de visão e zelo, e hoje ele está comovendo poderosamente uma cidade diferente. Subtítulo: Remédio para uma igreja indiferente. Essa apatia que está tão presente na igreja foi exatamente com o que Jesus lidou em sua mensagem para as igrejas da Ásia. Nós ouvimos suas palavras: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Surpreende-me o quão frequentemente ministros usam essa escritura como um chamado aos não salvos. No entanto, não é o que Jesus está falando a respeito. Ele está falando para a sua igreja. Ele está falando aos cristãos que têm falta de paixão. Note que ele fala: se alguém ouvir. O que nos impede de ouvir? A alma que já está satisfeita é o que nos impede de ouvir a sua voz. Deus mandou Moisés para trás do deserto, fora do alcance das distrações do Egito, para conseguir a sua atenção. Em um encontro, Deus assegurou o interesse de Moisés e ele nunca mais se distraiu, não importava onde ele estivesse, mesmo quando retornou do Egito. Jesus disse
que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta de sua alma, ele entrará e ceará com ele. Ele servirá o pão da vida para a sua alma. Ele é o pão da vida. Uma tradução diz: se você escutar o meu chamado e abrir a porta, eu entrarei e nós compartilharemos uma refeição como amigos. Eu amo isso porque antes, muito mais do que hoje, uma refeição compartilhada denotava um alto nível de intimidade social. Quando viajo, amo sempre ter no mínimo uma refeição com o líder da conferência ou pastor antes que eu vá embora, para que nessa hora de confraternização possamos ter a oportunidade de conhecermos um ao outro. Uma troca ocorre mais entre as refeições que em qualquer outro lugar. É por isso que Paulo nos diz para não comermos com alguém que se diz irmão e vive no pecado. Veja 1 Coríntios 5:11. Nós abrimos o nosso coração e nos tornamos íntimos durante uma refeição. Se for com alguém que vive em rebelião descarada, a troca não é espiritualmente sadia.